A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Hoje é domingo e hoje eu vou fazer um vlog para trazer esse vlog para vocês. E esse vlog é indo ao culto de missões e estando na casa de Deus. O culto da Igreja Assembleia de Deus no domingo começa 6 horas da noite. E nós que trabalhamos na portaria, estamos bem mais cedo lá. Saímos de casa mais cedo e cedo estamos na casa do Senhor para fazer os procedimentos de abertura da casa do Senhor e preparação para o culto. E na hora do culto já estamos lá há um tempo servindo ao Senhor e recebendo os irmãos. Então hoje eu vou fazer um vlog para vocês, indo ao culto de missões, Assembleia de Deus Monteiro, Paraíba. E hoje vamos, eu, minha esposa e minha neta, Edileuza e Ágata, vamos à casa do Senhor. Vamos lá? E chegamos na casa do Senhor. Vamos servir a Deus com alegria e cultuar a Ele com muito prazer, porque Deus merece toda honra, glória e louvor. Ainda chegamos um pouco atrasado, chegamos muito tarde. Era para chegar um pouco mais cedo, mas deu para chegar. Vamos adorar a Deus, né? Vamos ouvir o diácono Túlio nos trazer uma palavra. Logo em seguida, nossas irmãs também já se preparam para louvar o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos que puderem abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16,
versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Meus amados irmãos, texto muito conhecido da palavra do Senhor, fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, agora com Silas, quando por 3 oportunidades o apóstolo Paulo intentou pregar a palavra do Senhor na Ásia, mas o próprio texto diz em versículos anteriores que foi impedido pelo Espírito Santo. E entendendo a direção de Deus para a obra missionária, entendendo a dependência do Espírito Santo que tinha, preferiu aguardar uma direção de Deus para pregar o Evangelho em alguma daquelas localidades. E a palavra do Senhor diz que de noite, em uma visão, apareceu um varão da Macedônia, e nesta visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que logo depois desta visão, em obediência à palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, Silas e os que com ele estavam, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho em determinado lugar. E o texto diz que eles chegam a uma cidade na Macedônia por nome Filipos, e ali começam a fazer a obra que o Senhor os havia determinado. O texto diz que eles procuravam um lugar para orar, e à beira de um rio, ali próximo, encontraram algumas mulheres que estavam lá e começaram a pregar esta palavra naquele lugar, no lugar da direção de Deus, no lugar da obediência. A obra missionária requer de nós sensibilidade, requer de nós ouvidos aguçados, requer de nós a direção do Espírito Santo e principalmente a obediência ao Senhor, porque Ele é aquele que determina os tempos, as estações, Ele é que sabe o momento certo, Ele é que sabe a hora certa da palavra chegar a determinado lugar. E sabendo disso, a palavra de Deus diz que eles encontraram uma mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura. E a partir do momento em que Paulo começa a pregar o Evangelho, esta mulher prontamente já era temente a Deus, aceita essa mensagem, se rende ao Evangelho, e ela e toda a sua casa são alcançadas. E não somente isso, nós observamos que em todo o tempo em que os discípulos iam orar às margens desse rio, em todo o tempo em que nas suas peregrinações por aquela região, uma mulher ia atrás deles, possuída por espíritos malignos que lhe diziam, que dizia a eles: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então o apóstolo Paulo, Silas iam fazendo a obra de Deus, e esta mulher a todo momento atrás dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, incomodado com aquelas palavras, os apóstolos acostumados a apanharem, a receberem negativas onde quer que chegavam, agora estavam sendo acompanhados por uma mulher que lhe teciam elogios. E o apóstolo Paulo, com toda espiritualidade, olha e diz: rapaz, isso não é de Deus, isso não provém de Deus. E a Bíblia diz que ele repreende aquela mulher, o espírito que estava naquela mulher, e a partir daquele momento o espírito é retirado dela, bate em retirada, e aquela mulher fica sã. Só que com um problema. A Bíblia nos diz que os senhores que eram responsáveis por essa mulher recebiam benefícios, dinheiro, por as adivinhações que ela fazia. Pelo espírito maligno que lá estava, ela adivinhava, previa, fazia previsões de futuro, e isso trazia benefício aos seus senhores. Sabendo disso, agora o inimigo se levanta contra a obra missionária em Filipos e coloca Paulo e Silas na prisão. Mas a Bíblia nos diz que Paulo e Silas são colocados no cárcere inferior. A obra de Deus estava sendo parada. A obra de Deus, na visão humana, estava sendo impedida de ser feita naquele lugar. Ou seja, o inimigo estava saindo vitorioso porque impedia deles pregarem estando presos naquela prisão, colocando-os no calabouço, na prisão inferior, juntamente ali, meus amados irmãos, padecendo necessidades, um lugar frio, de esgoto, terrível, no cárcere inferior. Mas nós observamos a alegria
que o Espírito Santo produzia nesses discípulos. Porque quanto mais dificultosa é a obra, quanto mais espinhoso é a obra, mais prazer nós temos que ter em fazê-la. Porque nós estamos sofrendo em nome de Cristo, em nome da sua palavra, e levando este evangelho a quem pode nos alcançar. E dentro, meus amados irmãos, daquela prisão, o apóstolo Paulo e Silas, o texto diz que à meia-noite eles foram espancados, dilacerados, levaram chicotadas, estavam debilitados, presos a um tronco em posição terrível, desconfortável, mas a Bíblia diz que mesmo assim eles estavam cantando e orando a Deus, adorando a Deus e orando a Deus em meio àquela dificuldade. E nós cremos, meus amados irmãos, no Deus que é detentor de todo o poder, que quando nós cantamos e oramos, o Senhor estremece as muralhas, o Senhor causa terremotos e liberta e quebra as cadeias. Então, quando o inimigo pensou que estava sendo vitorioso, Paulo e Silas cantavam e oravam, e o Senhor mandou um grande terremoto. E a palavra de Deus diz que as prisões foram quebradas, as cadeias foram abertas. E nesta noite, meu amado irmão, você pode cantar, pode continuar orando, independente das dificuldades, porque as cadeias ainda são quebradas, os ferrolhos ainda são abertos. E nesta noite o Senhor pode abrir portas de salvação para a tua casa também. É assim, meus amados irmãos, muitas vezes chorando, padecendo dificuldades, mas sempre com o louvor na boca, com a oração e nunca abrindo de mão daquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra do Senhor diz que um grande terremoto aconteceu, as cadeias, as prisões foram quebradas, os presos ali poderiam fugir, né? E o carcereiro daquela prisão intentou se matar, porque sabia que se os discípulos que ali estavam, os prisioneiros que ali estavam, fugissem, ele com certeza seria morto. Mas é lindo quando nós vemos o carcereiro que bateu em Paulo e Silas, o carcereiro que judiou com eles, que colocou ele na prisão. E agora quando ele intenta se matar, o apóstolo Paulo brada dentro da prisão e diz: não faças tal. Essa, meus amados irmãos, é a capacitação do Espírito Santo na vida daquele que é chamado para fazer a sua obra. Apanhou, né? Foi ali humilhado, foi preso, mas na hora que o carcereiro intenta tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo demonstra todo o amor que está no seu coração e coloca essas palavras em sua boca e diz: não faças tal. Ainda há esperança para a tua casa. E ele disse: o que é que eu preciso para me salvar? E o apóstolo Paulo olhou e disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tão somente creia nele, tão somente acredite no Senhor nesta noite. A obra missionária que é direcionada por nós, meus amados irmãos, diante de todas as dificuldades, ainda alcança as vidas, ainda tem poder de Deus para quebrar as cadeias, as barreiras. E a Bíblia diz que o carcereiro levou eles para a casa deles, e aquele que chicoteou agora lavava os vergões de Paulo e de Silas, lavava as feridas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Aquele que bateu agora lava as feridas do apóstolo Paulo e de Silas ali na sua casa, e a salvação adentra a casa deles. Então, que nós possamos continuar pregando esse evangelho e crendo que temos um Deus todo-poderoso e que, apesar de tudo, ainda cuida de nós. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, chegamos do culto e vou encerrar este vlog desejando que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos apoiar, obrigado por acompanhar este vlog até o final. Deus te abençoe.